Fala galera, salve salve, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, estamos de volta com mais um vídeo no canal. Hoje vou mostrar para vocês a configuração do Prince of Persia: The Two Thrones remasterizado de forma caseira aí, com texturas HD, resolução 4K 60 fps e legendado em PTBR. Vou mostrar como que a gente configura no PC SX2 aqui, de um jeito bom, para ficar lindo aí, ficar com os gráficos bem bacana para vocês. Vocês estão vendo na tela como ele vai ficar no resultado final, beleza? Então fica até o final do vídeo que eu vou mostrar detalhe por detalhe para vocês aí como é que a gente configura, os pets que a gente usa e muito mais. Se não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de vídeos diários trazendo por aqui vídeos e lives. Caso queira conferir games, builds, APKs, texturas, curiosidades e afins, tem nosso canal do Telegram, lá você consegue conferir, descobrir e, enfim, tirar suas dúvidas e olhar algumas curiosidades que não dá pra gente falar aqui, se é que me entendem, beleza? Só passar na descrição. Agora, sem mais delongas, bora aqui para configuração. Estamos aqui com o Prince of Persia: The Two Thrones, é o último que faltava pra gente trazer aqui do PlayStation 2. E já estamos no menu dele. O que nós vamos fazer? Primeira coisa, in-game, a gente vai vir aqui. In-game que eu falo é configuração dentro do jogo. A gente vai em visualização, vamos em Progressive Scan e vamos ativá-lo. Pronto, apertamos quadrado, ativamos Progressive Scan, ajustar a tela. Não, isso aqui não, se considera. Aqui é só isso, beleza? Ative o Progressive Scan para ajudar na hora que a gente aplicar o patch de widescreen lá. Feito isso, a gente pode voltar. Só um pequeno detalhe, galera. Vocês podem ver que quando eu voltei para essa tela aí, do menu principal, o Progressive Scan desativou. É porque eu voltei com triângulo. Quando você seleciona o Progressive Scan e ativa ele, você vai e aperta X depois, porque ele volta para essa tela, confirmando as configurações que você fez lá. Eu apertei triângulo e ele meio que desconfigurou, entendeu? Mas aí faz dessa forma que o Progressive Scan vai ficar ativado e vai ficar melhor ainda visualmente para vocês depois. Se sua versão for legendada PTBR igual a minha, você vem em idiomas e coloca em português. O meu já tá, né? Se não tiver, vai estar escrito language, vai estar em inglês, aí você vem aqui, beleza? E coloca em português. Feito isso, aqui já fizemos o que precisava. Agora vamos aqui em configurações, propriedades do jogo e vamos direto em pets. Vamos em emulação. Aqui eu já até coloquei, mas aumenta um pouquinho a taxa de ciclo o overclock aqui. Eu coloco em pelo menos 130%. Tá bom? Para tirar algumas travadinhas que às vezes ocorrem, principalmente em algumas cutscenes. Se você ver que não funcionou, pode pôr em 180% que ajuda, beleza? Feito isso, vamos em pets. Nos pets, eu vou vir aqui em o 16:9 e vou ativar, beleza? Ele aqui não ativou ainda. Agora sim, só vim aqui em recarregar. Caso não ativava, você marca, vem cá em recarregar pets, que ele já recarrega, viu? E ativou. Vou ativar também. Deixa eu colocar aqui e mostrar o FPS. A gente volta aqui em pets. Aqui ó, 30 fps, embora esteja no menu, né? Mas vou ativar o de 60 fps pra gente ver como é que vai se comportar. Aqui já mudou para 60 fps. E aqui também tem para remover o blur, o bloom que às vezes tem no game, beleza? Por enquanto eu não vou ativar ele, vou deixar pra gente ativar mais pro final quando estivermos na gameplay, fechou? Então vamos lá, aqui a gente agora, que não tem cheats, tá? A gente vai para os gráficos. Aqui em cima a API gráfica eu deixo no automático pro emu selecionar a melhor API gráfica para o game, beleza? E o adaptador é minha placa de vídeo, que é uma RX 6600. Modo produção de tela. Aqui já está um progressivo, como a gente ativou o patch, então tanto faz. Mas se você não tiver ativado o patch lá, você vem aqui e coloca 16:9, tá bom? Aqui embaixo eu ativo o anti-desfoque, beleza? Pra gente melhorar também a parte visual do game. E aqui é só isso, vou para renderização, resolução interna. Eu gosto de colocar em 6x, que fica em 4K. Mas escutem, travou. Ficou muito pesado. Então vou vir aqui e vou colocar em 4x. 4x já é o suficiente, tá vendo? 60 fps ali, 4x para mim é suficiente. Para você, se você tiver uma máquina um pouco melhor, ou bem melhor, você pode ir subindo.
5x já ficou ruim, tá vendo? Ou o contrário, se a sua for um pouquinho pior, você coloca em 3x, que já é o suficiente. Que é em 1080p. Opa, o celular tocando aqui. Vou deixar. É só isso por aqui. E aqui tem uma filtragem de precisão de mesclagem que você quiser, você pode testar, mas corre o risco de ficar bem pesado. Eu não vou mexer nela nesse game. Igual eu já falei pra vocês, alguns games ela tem um desempenho muito melhor, um resultado muito melhor do que outros. Aqui eu não vou mexer. Vamos lá, em substituição de texturas. Eu já tenho as texturas carregadas, vou deixar o card aí, vídeo ensinando a importar texturas. Não vou ensinar aqui porque senão o vídeo ficou muito longo, beleza? Aqui, carregar texturas. Deu até uma demoradinha, vocês viram? Deu uma engasgada aqui. E carregamento assíncrono de texturas. Beleza? Pós-processamento eu gosto de ativar o FXA, que é o anti-serrilhado. A gente vem aqui em nitidez e redimensionamento. Nitidez, deixar por volta de 56. Reforço de tonalidade eu ativo. Olha como é que já mudou lá o fundo. Mas isso aqui é bem pessoal, tá bom? Igual aqui eu coloquei o brilho 56. Vamos descer para 55. Contraste tá 54, eu acho que tá bom. Saturação 57. Tá bom, né? Contraste vou deixar. Vou deixar 54 mesmo. Aí aqui, Shader de TV, a gente deixa a imagem um pouco mais lavada e tira alguns granulados. Para alguns jogos funcionam bem, para outros nem tanto. Para esse eu não vou aplicar agora, a gente vai conferir lá na gameplay para ver se vai dar uma diferença interessante ou não, para vocês verem como que fica, porque aí vai depender do gosto de vocês, beleza? Feito isso, o principal a gente já fez, fechou? Então, bora lá, vou voltar aqui e vamos pôr no jogo normal. E já volto com vocês na gameplay. Aqui vocês podem ver, tá na cutscene. É óbvio, a cutscene roda 30 FPS, né? O FPS da cutscene a gente não aumenta. E ela não está travando. Em algumas situações, pelo fato dessa configuração aqui, ó. Não fazer overclock, às vezes trava. Beleza? Mas não é 100% em todas não. Tá? Por isso que eu falei com vocês testarem nos seus aí. Só passei nessa parte aqui para comentar isso. Vamos lá agora para gameplay. Aí galera, prontinho, estamos na gameplay. Tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo fazer um teste aqui. Aí ó, texturas desativadas. Tá vendo? Desativei elas, agora eu vou ativar. Pra vocês verem as diferenças, tá vendo? Dá pra ver no chão, ó, com elas ativadas, com elas desativadas. Ativadas, desativadas. Sacou? Deixa eu só conferir um negócio aqui. Se eu ativei as texturas assíncronas, ativei. Tá. E a gente ficou de ver alguns detalhes, né? Primeiro, o FPS aqui em cima, como vocês podem ver. Ele não fica cravado, ele tem algumas quedas dependendo de onde você olhar e tudo mais. Para tentar evitar que tenha algumas quedas dessas, como eu falei na da cutscene, mas pode-se tentar aqui também fazer um overclock para ver se ele mantém um pouco mais e cai menos. Ó, já não chegou a 30, vocês viram? Aquela hora eu vim aqui e bateu 30, agora já não bateu mais. Então ali a 180% dá uma ajuda. Entendeu? Essa minha câmera está invertida. Tá. Vamos ver as outras configurações que eu fiquei de conferir aqui. Se eu lembrar. Não, eu lembro. A gente ficou... Eu fiquei de mostrar a questão da precisão de mesclagem para vocês. E o pós-processamento aqui, ó. Eu acho que ainda teve mais uma. Vamos lá, agora vamos testar aqui o shader de TV. Como eu já falei para vocês, se você quiser tirar alguns granulados, algumas informações desnecessárias de alguns games, o 4x RGSS ajuda muito. Beleza? Deixa eu ver. Mas alguns games ele fica um pouco mais lavado. Esse aqui, como não tem esses granulados, esses problemas que eu falei, então não faz diferença. Tá, aqui também eu esqueci de falar, enquanto eu estava configurando aqui aquela hora, sobre eu acho que é aqui, ó,
filtragem anisotrópica. Se você quiser, você pode aplicar ela 16x também, caso você tenha margem, beleza? Então, tem essa opção também aí que eu esqueci. Aqui, e o pós-processamento. E agora, a última configuração que eu fiquei de mostrar para vocês, que foi do precisão de mesclagem, que dá diferença grande em alguns games e outros nem tanto, e acaba perdendo muito desempenho para pouca melhoria, vamos dizer assim. Aí agora a gente vai verificar aqui dentro do Prince of Persia. Aqui, ó, tá no básico. Normalmente se recomenda o completo em alguns, então vamos testar. Ok. Ó, deu umas leves travadinhas, mas manteve pouco desempenho. Vamos voltar aqui pro básico pra gente ver. E ajuda muito a questão de texturas. Tá vendo como que em alguns games não se nota praticamente a diferença nenhuma? Então, aqui nesse jogo, conforme eu falei pra vocês, já tinha falado, né? Não vale tanto a pena mexer na precisão de mesclagem das texturas. Pode vir deixar no básico mesmo, que já está de bom tamanho, já está perfeito, já está ótimo. E você já consegue jogar o jogo tranquilamente. Fechou? Ah, galera, lembrei. Aqui eu tomei que já no final do vídeo, esse insert eu vou colocar no meio do vídeo aí, porque eu esqueci a outra configuração que a gente ficou de olhar, na verdade, foi o patch de remover o blur e o bloom do jogo. Entendeu? Foi esse patch que a gente ficou de aplicar. Vou aplicar aqui e vamos ver o que muda. O ideal era ter feito isso na tela anterior. Beleza? Vamos fazer o seguinte, eu acho que eu tenho um save state lá. Vou carregar o save state e a gente vê na tela anterior como é que fica. Prontinho, a gente está nessa tela melhor. Aqui no início tem mais informação. Mais informações aqui. Eu vou aplicar, vamos ver como é que se comporta. Deixa eu dar uma virada aqui, um panorama geral. Como é que tá a água, como é que estão as coisas, beleza. E vamos lá, vamos aplicar e ver se dá alguma diferença ou não. Ah! Tá. Como eu falei, isso aqui vai para gosto de cada um, viu? Principalmente essa configuração aqui. Ele deu praticamente mais nitidez pra tudo. Olha isso. Tirou o blur, conforme... Ok, tá vendo? É isso, galera. Vamos tentar... Às vezes quando a gente volta aqui e tira, ele não sai não, deixa eu ver. Acho que tem que vir recarregar. Às vezes acontece esse bug, não sei porque. A gente tem que fechar o jogo e abrir de novo pra ele poder, vamos dizer assim, desaplicar. Entendeu? É que ele vai manter aplicado. Mas vocês viram aí a configuração e o que muda com esse patch. Beleza? Agora continue aí com o vídeo até o final. Beleza? Então, tamo junto. Prince of Persia tá aí. Eu já tenho do Sands of Time, do Warrior Within, eu acho que é assim que fala, se não for me desculpem. E agora The Two Thrones, para vocês configurarem aí no RPC, no PCSX2. Configuração melhor que a gente consegue ter aí no PCSX2, com texturas HD e muito mais. E enfim, galera, é isso. Acho que já tá bom, né? Senão eu vou começar a jogar o negócio aqui e não vou parar nunca. Espero que vocês tenham curtido. Espero que tenham gostado. Mais uma configuração. Comentem aí sugestão de algum jogo, galera. Vocês não comentam sugestões de games. Às vezes você quer saber como configurar um jogo aí, deixar um jogo mais bonito, ou deixar o jogo mais leve também. A gente pode trazer também para configurações mais modestas de computador, entendeu? Comentem aí que a gente traz, beleza?
Tamo junto, Deus abençoe vocês, fiquem com Deus, grande abraço, até a próxima. Valeu, falou e fui!